aqui no Embrase Campo de Golfe, onde está tendo um campeonato de golfe. E mais uma vez viemos trazer empreendimentos para brasileiros. Dessa vez nós trouxemos alguns produtos, trouxemos o Botanic, trouxemos o Le Revé e trouxemos o Oceana. Como a gente sempre faz, a gente não faz só a venda de imóveis, a gente dá assessoria ponta a ponta. E hoje eu tenho o prazer de ter do meu lado um grande parceiro, um grande amigo, o Dr. Ariel, que é especializado em EB5. E o Ariel vai falar um pouquinho para você, rápidas pinceladas, nós temos pouco tempo, como funciona o EB5. Ariel, por favor, explique para os nossos telespectadores. Obrigado, Luiz. O programa EB5 é um programa que foi criado pelo governo norte-americano para incentivar a criação de empregos. O programa prevê que um investidor estrangeiro aporte o valor de $500 mil num projeto aprovado para receber esse tipo de investimento, em que vão ser gerados pelo menos 10 empregos por investidor e com isso vai direto para o Green Card. Na prática é a forma mais barata, mais rápida e direta de se chegar ao Green Card. E mais segura, né, Deus? Mais segura, principalmente porque muitas vezes, Luiz, tem-se a impressão ou tem-se a informação errônea de que custa $500 mil para se chegar ao Green Card, mas não, na verdade precisa se aportar $500 mil num programa, numa empresa, numa iniciativa que vai gerar pelo menos 10 empregos de americanos. Importante, eu não sabia, o doutor Ariel que me falou, importante, esse dinheiro volta. Ok? Esse dinheiro volta, isso que é importante. Não tem garantia de retorno, mas esse dinheiro volta, é isso? Exatamente, justamente chega-se direto ao Green Card por não ter essa garantia, tem que estar a risco, isso é o que determina a lei. O grande desafio dos investidores é justamente encontrar bons projetos com pessoas que tenham bastante track record, que tenham um histórico em, de fato, entregar resultado para os investidores. O importante que é bom falar, Ariel, não é um fundo perdido, ou seja, grande chance de desse dinheiro voltar, não é um fundo perdido. E eu conheço muita gente que tenta fazer o EB5 com a própria empresa, com recursos próprios. Isso é muito arriscado, não é verdade, Ariel? Existe essa possibilidade, mas é muito arriscado. Possível fazer, mas a maioria das pessoas optam por não fazer. O que eu costumo dizer com muita frequência, Luiz, é que nem sempre uma pessoa que é bem sucedida aqui no Brasil, por exemplo, ou no seu país de origem, vai também ser bem sucedido no mercado americano. É claro que os Estados Unidos é um país muito mais pro-business, é um país em que o governo de fato te ajuda naquilo que ele puder. A grande questão é que qualquer segmento que você for entrar, existem grandes grupos que atuam naquele segmento de uma maneira muito profissional e uma concorrência muito pesada. O americano não brinca em serviço. Então, é difícil, a probabilidade, existe um histórico muito maior de negócios que não deram certo. Existe até uma brincadeirinha que o pessoal faz lá, que uma das boas maneiras de ficar milionário nos Estados Unidos é chegar multimilionário. Porque realmente a concorrência é muito pesada. A pergunta que eu te faria, Ariel, quanto tempo demora para mim conseguir o EB5? Mais ou menos. Hoje, o que tem acontecido é que as pessoas que estão recebendo o seu Green Card, que é um Green Card condicional por 2 anos que recebe num primeiro momento, são pessoas que deram entrada há cerca de 18 meses atrás. Isso não significa que daqui 18 meses quem der entrada hoje vai receber. É um tempo que pode ser que encurte. A gente quer acreditar que o governo Trump vai acelerar esse tipo de processo, porque afinal é um tipo de imigrante que interessa por demais aos Estados Unidos, mas é algo que foge ao nosso controle. A gente imagina que vai ter um prazo aí semelhante ao que tem hoje, ou no máximo de 20 meses. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que é importante e você queria saber também. Quando você tira o EB5, serve para mim, para minha família? Como funciona isso? O EB5 dá direito ao aplicante, cônjuge e filhos até 21 anos. Sendo que 21 casados, solteiros? Até 21 anos solteiros o que acontece é que às vezes a pessoa está para completar os 21 anos e aí se corre porque considera-se a data da aplicação. Então, se fizer aniversário depois da aplicação, não tem problema nenhum, mesmo que ainda não tenha sido aprovado o seu processo. Legal. Eu acho que é importante o doutor falar sobre isso. Ariel, para acabar o programa, o que você acha que é importante essa pessoa que está nos assistindo saber? O fundamental é, na hora de escolher o projeto, se cercar de alguns cuidados e principalmente se cercar
de projetos que tenham um baixo percentual de investidores EB5, que tenham financiamento bancário, diferentemente da cultura nossa brasileira. Nos Estados Unidos, ter crédito bancário é um sinal muito positivo. Enfim, basicamente se cercar de escolher um bom projeto, porque isso é a principal garantia de aprovação e de não perder nem o seu green card, nem o seu dinheiro. Obrigado, Ariel. Se você quiser mais informações sobre o EB5, sobre imóveis na Flórida ou até no Brasil, fale sempre com a Mirante. Temos 2 sites, www.mirante.com.br e www.miranteflorida.com.br. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Tati por Tati Ribeiro, uma loja com atendimento personalizado e peças exclusivas toda semana. Conheça e deixe a moda te surpreender. Tati por Tati Ribeiro, na Vila Sabrina. Museu de História Natural, depois de umas 3 ou 4 horas andando, e a gente encontrou esse restaurante que chama Saffron, que é comida indiana. A gente ainda não se arriscou nessa viagem, assim, com comidas mais fortes, então a gente vai tentar. O sistema buffet e all you can eat. All you can eat é o que a gente chama no Brasil de rodízio. Tem vários pratos ali, a gente vai se servir e comer. Quanto é que é? São $14 e all you can eat. Então, com $14 você come tudo que você quiser, até tá cheio. Saffron quer dizer açafrão. É um tempero, e então vamos ver o que tem de tempero nessa comida. Peguei uma saladinha, muito boa, chegou o arroz. Uma saladinha muito boa, crua, e uns vegetais cozidos. Tem um tempurá também, e frango. Vou comer bem saudável, né? Ok. Pra quem gosta de comida indiana, sensacional. O arroz é diferente, né? É fininho. É mais fininho, mas é muito bom. É apimentada, mas é muito boa também. Tem o tofu. Você gostou do tofu? Gostei. O tofu é muito bom também. Pra quem tá com saudades de comida de verdade, assim, arroz, carne, salada, é ótimo. Indiana, comida indiana. Estamos no Madison Square Garden para o nosso jogo de basquete. Vamos assistir Orlando Magic e New York Knicks. E entramos aqui, tem uma revista ali mais pesadinha, assim, de segurança. E aqui a bilheteria. E ali a entrada pra arquibancada e tudo mais. Ainda tem um tempinho pro jogo, então a gente vai ficar por aqui porque tá chovendo lá fora e muito então frio. Dá uma passeada por aqui. Dá uma passeada por aqui, ver as lojinhas e tudo mais, e nos vemos lá dentro. Para esporte jogado dentro do ginásio, tem uma disposição de assentos e de quadras. Se for hóquei, por exemplo, tem gelo. Se for basquete, tem quadra de basquete. Então aí naquele pilar tem a divisão ali até dos assentos para cada um dos esportes que são jogados aqui. Oi? A gente tá aqui na 209. Tem só uma, duas, é a terceira.
Ah, Tem a quarta ainda, podia ser mais longe. Ou a quinta. No Madison Square Garden, no nosso setor, nossa section. E estamos procurando a nossa entrada. E aqui temos um shopping. Tudo nos States tem um shopping. Muito bem frequentado por aqui. Não é tão alto, né? oi? Não é tão alto. Não. Não dá pra enterrar daqui, O né? ar ficou mais Nem- rarefeito. Mas dá pra assistir de boa. E o coisinho é todo fofinho aqui, não é tipo Ah. estádio. É. Go Knicks! Go Knicks Go! Tá convincing o suficiente? Evidence Style, Dance Studio from Levittown, New York. What so brightly we hailed at the twilight's last gleaming. Olha, gente, dá pra ver até o sucesso. Ah, esse ator, carequinha. Quem é o É aquele lá do Diabo Veste Prado. O meu tá meio murcho. O meu tá murcho. Não dá pra bater. Tava lá, Fê. Oi? Tava no jogo. Oh, desculpa.
Paneteria ZN, praticidade para suas noites e seus dias. Buffet diários com opções entre pratos frios e quentes. Oferecem sopas durante toda a madrugada, além de opções para o jantar, como carne, frango, peixe, massa, calzone, quichê e salgados. Venha conferir Paneteria ZN. Olá pessoal, eu sou Marcelo do Empório do 7 e essa semana a gente recebe a Renata da Aurora Importadora. Bem-vinda, Renata. Obrigada. Quis fazer um programa com um produto que me surpreendeu demais, o Rum Kraken. E ele vem cercado de um monte de uma mitologia. O que eu posso falar, Renata? Na verdade é de mitos mesmo, né? De mitos? O Kraken, ele tem esse nome porque ele foi nomeado devido à besta do mar, né? Que é muito conhecida. Então tem todo esse contexto de que esse monstro invadiu os navios dos piratas da época e ele destruiu todos os navios. E aí toda essa embarcação de rum que tinha nesse navio, ela foi se dissipando ao longo do mar. E quando eles acharam esse rum, eles acabaram nomeando exatamente a bebida com esse nome para poder homenagear ao monstro do mar. Que bacana. E a própria garrafa, o design da garrafa também remete aos tempos antigos. Exatamente. Tem todo esse contexto mais antigo, mais de piratas mesmo da época. Então a gente acabou deixando esse design da garrafa bem apropriado. Eu fiz questão de falar sobre esse produto, porque ele me surpreendeu demais. Eu não sei vocês, e não sei, a Renata talvez saiba mais, o mercado de rum, o consumo de rum no Brasil, eu acho que está crescente, não é isso? Exatamente. As coquetelarias no geral elas estão crescendo, né? Todos os destilados. E aí o rum também vem como uma crescente, né? A gente tem poucas marcas aqui no Brasil. Esse, no caso, é um produto que ele é, assim, não exclusivo, mas ele não tem no mercado, né? Por ele ser um rum escuro. A gente não tem aqui, então por isso que a gente trouxe esse produto, né? Que ele é super exclusivo. Mas a categoria como um todo, ela tem crescendo e a gente espera também que esse rum ainda cresça muito mais. A origem do Kraken é? Ele é caribenho. Caribenho. Né? Ele é caribenho. E ele chama exatamente Black Spice porque ele tem 3 especiarias secretas. Ele tem um toque mais suave, mais doce. Ele tem notas de canela, de baunilha, de cravo da Índia, noz moscada e tem algumas outras especiarias também que são secretas. Que foi o que me surpreendeu. Eu não era consumidor, eu já tinha experimentado algumas vezes e adorei o produto. Fala um pouquinho desse produto. Ele pode ser tomado, eu não sei, e eu não sei se todo mundo sabe aonde eu quero chegar. Ele pode ser tomado assim como shot? Pode. O recomendado é que a gente tome o shot mesmo bem geladinho, né? Então pode colocar na geladeira que não vai congelar por ser um destilado. Então toma bem gelado ou com uma pedrinha de gelo, como a pessoa preferir. Mas a gente também recomenda, por ser um destilado, tomar com um coquetel. Então, no caso, um mojito ou adicionar algum refrigerante de cola também, por ele ter o doce. Né? Então fica mais saboroso. Então, que é o famoso Cuba Libre com exatamente, cola? Exatamente. Então, Coca-Cola e uma rodelinha de limão. Isso. A gente recomenda que seja consumido dessas 3 formas, né? Ou com um shot bem gelado, ou com mojito, algum outro coquetel que a pessoa queira fazer, ou com refrigerante de cola. Faz um brinde comigo aqui, Renata. Gente, vocês vão se surpreender com o aroma desse produto. É delicioso. Esse toquezinho que você falou é baunilha, né? Isso. Ele tem, né, o sabor do álcool, mas por ele ter essas especiarias, ele acaba dando um toque mais suave, mais doce. Pra você ver, o cheiro dele já é bem... Ele exala mesmo. Quando você abre a garrafa, já consegue sentir. Isso aqui eu não sei. Mas é um produto que até mulher, o público feminino também, acredito que vai gostar. Eu acho que ele é bem versátil, ele consegue agradar todos os públicos, né? A gente sabe que a marca mesmo trabalha um público um pouco mais velho, né? Mas assim, a gente quer que agrade todo mundo, quanto homem, quanto mulher. Eu tenho certeza pessoa que vai. Tem esse instinto mais descontraído, mais underground, que a gente fala. Acho que são as pessoas que vão gostar bastante do produto, mas a gente quer realmente que agrade a todos, né? Gente, vale a pena experimentar. São novas experiências e eu vivi essa nova experiência e adorei. Convido vocês a dividir ela comigo aqui no Empório do 7. Renata, muito obrigado.
Obrigado por ter vindo. Talvez numa próxima eu vou trazer a Renatinha. Nós vamos fazer algum drink com o Rum Kraken. Com certeza. Ensinar o pessoal e degustar junto. Isso aí. Eu sou Marcelo do Empório do Sete, aqui na Alameda Afonso Schmidt 37. Estou esperando vocês. Até a próxima. Mais um brindezinho, Rê. Vamos lá. A nossa. Se você procura um ambiente rústico, familiar, com o melhor buffet da nossa região, você tem que conhecer o restaurante O Velhão. Na Serra da Cantareira, Estrada Santo Inês, 3000. Olá, hoje vamos falar sobre psicoterapia infantil. Em que momento a gente percebe que uma criança, um adolescente, né, já quase na adolescência, precisa de psicoterapia? Bom, normalmente, muitas vezes a gente vai observando que a terapia, ela tem a sugestão de terapia quando a criança está na escola, porque muitas vezes a família ela tem uma dinâmica muito particular, né? Porque é conhecido ali dentro, e quando a criança inicia o período escolar, ou a creche, ou um parquinho, né, que a gente chamava, ela precisa se socializar de um outro jeito, né? Então, a escola muitas vezes é a instituição que detecta a necessidade de terapia, mas a gente precisa ter muito cuidado, alguns critérios para isso e saber exatamente se o problema está na criança, né? A família, ela tem uma dinâmica e essa dinâmica, muitas vezes, um membro acaba sendo afetado com algum problema que a família apresenta. E muitas vezes a criança. Por quê? Porque a criança, ela não fala, ela demonstra através do comportamento, uma agitação, né? Uma criança que acaba se isolando, uma criança que não consegue prestar atenção, e não necessariamente isso diz respeito a um problema da criança, pode ser da dinâmica da família. Então, o que normalmente a gente observo com famílias que me procuram muitas vezes, é que a escola, uma criança mais agitada, uma criança que tem uma mobilidade motora muito mais diversificada, no caso, ela acaba chamando a atenção. E não necessariamente essa criança ela é hiperativa, por exemplo. Então a gente precisa ter muito carinho, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente indica a psicoterapia para uma criança. Então quando a criança busca por ajuda, quando a escola, por exemplo, traz, olha, seu filho passa por isso, vamos ver o que é. A gente pode sim procurar um psicólogo, e o psicólogo ele vai fazer um diagnóstico. É como se fosse um diagnóstico num médico, né? Então ele vai, a gente chama de psicodiagnóstico, que é um conjunto de avaliações que essa criança é submetida para poder ter um olhar para a gente saber se aquilo é patológico, é um problema, ou simplesmente é uma reação dessa criança ao ambiente que ela vive. Então a gente tem eu recebo muitas crianças que têm essa problemática da agitação, né? Mas muitas vezes a gente pega uma criança que tem problemas na alfabetização e às vezes vem para o psicólogo, né? Então por que muitas vezes vem para o psicólogo? Porque a criança ela pode estar passando por alguma questão emocional que atrapalha, né, a alfabetização dela. Então a gente precisa, junto muitas vezes com uma psicopedagoga, com outro profissional, poder avaliar essa criança se o problema é de aprendizagem, sim, ou se o problema é de outra ordem, né? Então muitas vezes a escola, principalmente as escolas públicas, né, que eu tenho bastante acesso às famílias que me procuram de escola pública, elas trazem muita angústia nesse sentido, né? Porque hoje, com a lei da inclusão, os professores, muitas vezes, eles buscam encaminhar a criança para a terapia, para o psicólogo, para uma avaliação, para poder ter um laudo, né? E esse laudo justificar
o acompanhamento de um outro professor na sala de aula. Então, muitas vezes o problema não é a criança, mas são outras condições dentro desse contexto que a gente tem de educação atual, né? E que acaba colocando na criança uma carga, uma pressão que não é só dela, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. Quando a gente procura uma ajuda, né, psicológica, a gente precisa, de novo, confiar nesse profissional, saber que vai ter esse olhar bastante cuidadoso, né? Porque a criança ela pode ter muitas coisas, mas a gente precisa olhar esse contexto, né? Então, quando a gente busca psicoterapia para uma criança, não dá para a gente só avaliar a criança. A gente precisa avaliar a família, a gente precisa entender como é que aquela família funciona, como é que aquela criança inserida naquela família, o que aquela família está passando, né? Eu vou estar falando nos próximos encontros sobre a violência, sobre o luto, né? Então, quando a gente fala muitas vezes de um problema que a criança apresenta, a gente precisa entender porque que aquela criança pode estar sofrendo uma violência, ela pode estar vivenciando alguma agressão. Então, a gente precisa olhar para essa família, cuidar dessa família e inserir essa criança dentro do contexto familiar para poder entender um pouco do que se passa naquela situação. E sempre buscando estar interagindo com a escola nesse sentido, quando a queixa vem da escola. E quando não vem, a gente precisa saber como essa criança está ali também, né? Então, quando a gente vai buscar pela psicoterapia, o psicólogo vai até a escola, conversa com a escola, mesmo que a queixa não tenha vindo da escola. É importante a gente ver como é que aquela criança, ela fica nos espaços diversos da vida dela. Muitas vezes a criança apresenta um problema na escola, em outros ambientes não, né? Quando ela tem um ambiente mais acolhedor, quando é um ambiente mais cuidadoso com ela não apresenta a mesma queixa, muitas vezes não é agressiva, né? Então, a agressividade da criança tem que ser vista também com muito carinho, porque ela pode estar reproduzindo uma violência que ela sofre ou em casa ou num outro contexto. Então, quando a gente busca pela psicoterapia infantil, a gente precisa ter esse cuidado com todas essas questões para que a avaliação seja efetuada de um jeito com qualidade para essa criança, né? É isso.